Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de Sociologia. E nesse quarto bimestre, nós iremos abordar a temática falando sobre as interpretações do Brasil, a construção da identidade nacional. Então, nós iremos começar a falar um pouquinho sobre a identidade nacional. Então, trago o seguinte questionamento para vocês. Por que é importante a gente obter o conhecimento sobre a identidade nacional de um determinado país? Nesse caso, nós iremos abordar especificando, inclusive, o nosso país. Quais são as características, quais são os fatores sociais, culturais, econômicos que fazem parte dessa identidade nacional? Então, deixo para vocês esse questionamento e, a partir do momento que eu irei começar a explicar o assunto, espero que vocês consigam formular uma resposta sobre essas indagações. Então, eu vou começar a abordar sobre a construção da identidade nacional. A gente sabe que se comentam muito lá fora que o Brasil é um país onde as pessoas são muito alegres, é um povo hospedeiro, é um país de samba, que é o país de futebol, que é o país de carnaval. Mas aí eu deixo outra indagação. Será se realmente essas são as verdadeiras características que representam a identidade nacional do nosso país? Então, é muito comum a gente ouvir que um dos aspectos que caracterizam o Brasil é exatamente a diversidade cultural. Então, através desses questionamentos, dessas ideias, vários intelectuais, eles abordaram, criaram obras exatamente para tentar especificar, esclarecer ou até justificar o que representaria a identidade nacional do Brasil. Nós iremos abordar sobre alguns desses intelectuais, entre eles o Gilberto Freire e Florestan Fernandes, e entre outros. A construção da identidade cultural brasileira é muito diversa, tendo como componente a influência de vários intelectuais na interpretação de sua formação social. A interpretação do Brasil, ela trata-se de interpretações clássicas da formação da sociedade brasileira, formuladas entre 1920 e 1975. Indicam sobre a própria natureza da sociedade que se veio formando no Brasil desde a colônia. Agora iremos falar um pouco sobre o Gilberto Freire. A construção da visão do Brasil como nação que soube valorizar a diversidade de sua constituição étnica e social tem grande influência de Gilberto Freire, consagrado por suas obras Casa Grande e Senzala, 1933, e Sobrados e Mocambos, 1936. O Freire ele foi um dos clássicos intérpretes do Brasil. Embora atualmente seja bastante comum a reflexão acerca da diversidade étnica do povo brasileiro, nem sempre foi assim na história do Brasil. Durante mais ou menos o século XIX, circulava a ideia que era bastante difundida como uma teoria racialistas, de que a miscigenação era considerada uma causa de inferioridade. Tais teorias defendiam que a raça era um sinal de hierarquização dos povos em virtude da desigualdade biológica existente entre seres humanos. Consequentemente, a mestiçagem era vista como negativo, como motivo de atraso do país, estando associado à perpetuação de defeitos morais como a preguiça e a indolência do povo brasileiro. Aí, em sua obra Casa Grande e Senzala, o autor pernambucano Gilberto Freire, ele apresenta uma detalhada reflexão sobre a contribuição das principais culturas
e etnias que formavam o Brasil. Aí o peso da mestiçagem, seu valor e importância, além de apresentar também característica do período colonial do patriarcalismo. A partir de então, as misturas genéticas e culturais entre os três grandes grupos étnicos que se encontraram em território brasileiro ao longo da sua história passaram a ser vistas como característica única do Brasil. Assim, a ideologia da mestiçagem passou a ser estimulada politicamente, e em especial no Estado Novo, de 1937 a 1945, liderado por Getúlio Vargas, a ponto de se tornar senso comum. Então, aquela visão que era considerado como inferioridade, com o passar do tempo, já foi diminuindo até se tornar uma das características que iria representar exatamente essa identidade nacional do Brasil. Aí aqui estão algumas características que vai dar continuidade a essa apresentação sobre o Gilberto Freire em relação à questão da identidade nacional do Brasil. Então, outra característica marcante, né, na sociedade brasileira é a questão do passado colonial, no qual se consolidou uma sociedade agrária, cuja base era o latifúndio, e a família patriarcal. Isso significa que a sociedade agrária no Brasil ela foi consolidada mais por iniciativa da organização familiar que a atuação da igreja ou do Estado. A família patriarcal estavam reunidos todos os elementos essenciais da sociedade colonial brasileira, o senhor e sua família, mas também os escravizados. Tais elementos correspondiam à força motriz que sustentava a exploração econômica dos grandes latifúndios de açúcar. Por defender a mestiçagem como característica positiva da sociedade brasileira, a interpretação de Freire se contrapõe à abordagem racialista da nação brasileira. Aqui eu falei logo no início, questionando que a miscigenação tem a ver com a inferioridade. Então, Freire se contrapõe exatamente a essa abordagem, que considerava a miscigenação entre diferentes povos como um obstáculo ao progresso do país. Então, a miscigenação ela ficou entendida aí como um processo de mistura étnica, que era defendida por Freire exatamente como a integração da sociedade, capaz de diminuir, de fato, a distância entre a casa grande e a senzala. Freire ainda proporcionou, né, disse que a miscigenação proporcionou um equilíbrio de antagonismo em uma sociedade diversificada, em que a casa grande era o centro da sociabilidade entre senhores escravizados, estruturada na harmonia da família patriarcal. Entretanto, tal convivência ela ocorreu em meio à violência cotidiana presente nas relações entre senhores e escravizados, negros, brancos, pais, filhos, homens e mulheres, as quais foram marcadas pela crueldade e pela humilhação. Para Gilberto Freire, o fato de as relações raciais no Brasil serem relativamente harmônicas teria propiciado a formação de uma democracia racial, marcada pela cooperação e pela reciprocidade entre diferentes grupos sociais, na qual se fundem os valores da cultura do povo conquistador e do conquistado. Portanto, Freire defende que a principal característica da junção entre escravidão e patriarcalismo do Brasil seria o fato de não ter distanciado os negros e brancos, e sim promovido sua aproximação. De modo geral, essa análise de Freire se orienta no sentido da conciliação e da integração entre passado e presente, público e privado, senhor e escravizado. Aí, em sua obra, expressa uma imagem ambivalente da sociedade colonial brasileira que valoriza a mestiçagem e a diversidade étnica e cultural, mesmo em meio à exploração, conflitos e discriminação propiciados
pela escravidão. Então, né, segundo Freire, esse antagonismo existente no período colonial apenas surge para fortalecer e trazer a união, dando aí o que se denomina como democracia racial, né, onde vai ser uma das principais representações, né, sobre a questão da nacionalidade do Brasil. Finalizando a nossa aula, deixo as seguintes atividades para vocês responderem, de preferência no caderno, ao final do dia, enviarem para mim, onde irei fazer a correção, e essas atividades valerão como contribuição para a nota do quarto bimestre. Então, aí a página 4, ponto de partida, vocês irão responder de forma argumentativa essas 3 questões. Aí tem a página 7, organize as ideias, essas 2 questões. A página 8, a leitura sociológica. Aí tem a página 8 também, que é a atitude sociológica. É essa aqui. Página 9. E página 11. Então, não esqueçam de, ao final do dia, enviarem as respostas. E, de preferência, respondam no caderno, fica mais fácil para visualizar.